Oi, gente, assim, eu estou muito feliz em estar podendo mediar essa sala, né, com pessoas tão especiais, assim, a gente está com a Érica, nossa pastora de campus da CC Videira Recife, o pastor Tiago, nosso pastor de campus de Natal, o pastor Rafael, nosso pastor de campus da CC Videira Centro, e a gente está com essa série muito maravilhosa, da porta para dentro, e a gente como igreja está trazendo muitas programações diárias durante a semana, durante esse momento da série. E eu acho que é muito importante a gente estar falando de pandemia todos os momentos, em especial nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão muito dentro de casa, tendo muito contato com seus filhos, seus avós, seus pais, né? As pessoas muito juntas com a família. E a gente está focou muito ontem, né, nesse momento, falando muito de um lar fundamentado. E eu acho interessante porque, assim, família, ela é onde a gente vive nossos momentos mais especiais, mais marcantes. Também na família nós vivemos momentos mais dolorosos, né? Assim, normalmente com a família a gente fala nossas melhores palavras e às vezes com a família a gente ouve palavras que magoam, se a gente não cuidar vai ficando no nosso coração. Então eu queria ouvir vocês, assim, o que vocês fazem? Porque eu acredito que nada nasce pronto e constantemente, tanto eu como vocês, a gente todo dia vai cuidando da nossa família, cuidando da nossa casa, para todo dia ser um lar, né? Então, eu queria, assim, que vocês pudessem falar coisas práticas do coração de vocês, da família de vocês, o que vocês fazem para constantemente viver não um ambiente de casa ali, fundamentado só na casa, mas que vocês olhem e dizem, não, isso aqui são sinalizadores de que o que eu vivo é um lar abençoado, é um lar de Deus, onde realmente Deus é o centro desse lugar. Muito bom, Roberta. Realmente é uma temática muito, muito pertinente, né, nesse momento, realmente, de muitas dificuldades, muitas incertezas, mas para mim, eternamente, a família é uma construção, assim como o casamento, né? Que a gente fala que o casamento é sempre uma construção, família também, né? Porque somos tão diferentes, né? Assim, cada um da casa tem uma forma de pensar, mesmo que nós estejamos firmados em algo comum, que é Jesus, que é a nossa rocha, mas nós temos as nossas personalidades, nossas formas de pensar, e em alguns momentos nós vamos enfrentar conflitos, né? Enfrentar dificuldades, mas o lar em construção, ele vai permitir que seja um ambiente de acolhimento, de perdão, de troca, né? Não troca no sentido literal, de que eu vou fazer algo por alguém da família, eu vou querer algo em troca. Não é isso. Mas a troca do afeto, a troca do serviço, a troca do sentimento, e nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, mas sabendo que essa construção, ela está baseada em algo muito maior, né? Que é Cristo, que é aquele que tem nos direcionado, trazendo luz, trazendo direção. Estamos firmados realmente nessa concepção, mas o dia a dia tem aflição, tem dias maus, mas nós cremos que é possível ser um ambiente de acolhimento, de perdão, de muitas coisas boas, né, que passam por cima de coisas pequenas. Então é isso, essa construção ela permanece. A gente tem que estar sempre de olho, né? O que pode ser feito para que, né, se algo aconteceu de ruim, o que a gente pode fazer como família para que isso se transforme em algo que seja um aprendizado e não drenar o ambiente familiar, né? Mais ou menos isso. Sermos intencionais, né, Érica? Não é uma coisa que a gente acorda sendo, né? Diariamente a gente constrói esse lar. Família não é estática, nunca vai ser, né? E aí, Thiago, eu queria te perguntar algo assim, né? Dentro da tua casa, na tua convivência com a tua família, assim, com certeza tem um espaço de diversidade muito grande. Seu pai é diferente da sua mãe, sua filha, principalmente que ela é adolescente, tem escolhas, tem projeção para o futuro, às vezes diferente do que a gente pensa diferente. E eu vejo o quê? Que a gente convive com pessoas diferentes, o ser humano é diferente. Se você cuida de uma igreja de 1000 pessoas, são 1000 cabeças, 1000 pensamentos, 1000 projetos. Como é que tu vê, assim, como é que a gente faz para estar nesse espaço de diversidade, que é o espaço da família, respeitando a individualidade, claro, e tendo a palavra como fundamento, respeitando as diferenças, os pensamentos, as opiniões, e fixar constantemente que a palavra é o fundamento dessa família, é o fundamento, né, dessa aliança, desse projeto de família. Robertinho, eu vejo que a primeira coisa nessa diferença, a primeira coisa que a gente precisa entender é as pessoas precisam ter um lugar de fala, né? As pessoas precisam realmente falar e nós precisamos estar com o ouvido atento para escutar, né? Eu vejo que em tudo isso, às vezes nós escutamos, mas nós escutamos para julgar
Só que nós precisamos escutar para entender, né? E realmente entender o lado do outro, entender tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, aquilo que você falou, né? E como a gente tem falado na série. A nossa casa precisa estar fundamentado na palavra. E, às vezes, quando a opinião do outro não é da palavra, aí sim nós vamos ensinar. Mas uma coisa que nós precisamos realmente sempre ter muito claro é que a nossa casa precisa ter um lugar de diálogo, precisa ter um lugar literalmente de fala, né? As pessoas precisam falar literalmente aquilo que está no coração para a gente entender. Cada um pensa de uma forma diferente, cada um tem uma forma diferente de reagir, de agir. Então, por conta disso, nós precisamos ter realmente... Aqui em casa a gente abre muito para esse diálogo, abre muito para esse espaço de comunicação, realmente espaço de fala, para a gente realmente entender o coração do outro, né? Isso é muito saudável, né, Tiago? Porque, assim, às vezes tem famílias, Rafa, Érica, Tiago, que às vezes dizem assim, não, a gente tá muito de boa, a gente não briga, tá todo mundo muito bem. Mas será que tem diálogo, né? Se a gente abrir um espaço para conversar, né, Rafa, cada um dá a sua opinião, com certeza vai ser um espaço muitas vezes de discordância, um espaço às vezes de diversidade, de até a diversidade. Então, às vezes as famílias, elas não brigam, elas não discutem, às vezes elas acham que está tudo muito bem, porque não tem uma aproximação. Então, as pessoas estão na mesma casa, mas elas não estão conectadas. Elas estão desconectadas. E eu vejo muitas vezes no consultório pais, assim, que não têm diálogo com os filhos, filhos que têm medo de dar opinião para os pais. Aí vem as mentiras, vem as omissões, porque se eles forem eles mesmos, os pais muitas vezes não vão aceitar. E é aquela coisa, não é que o pai vai concordar com tudo que o filho escolhe, mas é muito legal quando você aproxima o coração do seu filho a você e você consegue conhecer o seu filho realmente por quem ele é. Porque às vezes eu vejo, sabe, pessoal, que os pais às vezes se surpreendem com os filhos. Eu não conheço esse filho, eu não conheço essa pessoa. E às vezes essa pessoa que ele não conhece é quem realmente ele é. É porque, na verdade, ele não consegue, nenhum lar, como o Tiago falou, um lar que pode favorecer esse diálogo, ele falar e ser escutado, porque tem diferença de ouvir e escutar, há uma grande diferença. E aí eu queria te ouvir também um pouquinho, Rafa, o que é que tu acha de tudo isso, né? Esse espaço de fala, de acordo, esse espaço onde as pessoas, por exemplo, a Robertinha é muito autêntica, né? E com certeza ela tem coisas que você pensa parecido, como tem coisas que você olha e diz, eu não penso parecido, e esse respeito, né, à diferença de cada um, às opiniões, às convicções, e se ligarem a pontos de convergências, né, e não ficar focando nos pontos de divergência. Muito bom, Robertinho, isso que você falou, essa questão, né, de uma família que não briga, né, uma família que não diverge, porque quando não há uma divergência, quando não há uma discussão, uma briga no sentido que eu digo assim, não é uma briga de agressão, mas é uma discussão, uma divergência. Ok, nós estamos aqui divergindo de opiniões. Quando não há isso, é sinal de que não está tendo conversa, não está tendo relacionamento. Porque a questão não é que não há conflito, não é que minha família não tem conflito, minha família não tem problema, minha família ela é perfeita. Não, porque provavelmente não está tendo diálogo, né, como você falou. Porque quando a gente passa por diálogo, eu me considero, né, a minha família uma família saudável, uma família, um relacionamento acima da média, eu prezo por isso e tudo. Tiago e Ana me conhece a Roberta já há anos, conhece os nossos pais, mas é um lar que tem suas divergências, né? Tem seus conflitos. Por quê? Porque a gente conversa. Nessa semana mesmo, eu e a Roberta, a gente estava tendo algumas conversas onde a gente diverge, onde talvez em algum momento ali um não fica tão satisfeito com o que o outro disse, mas por quê? Porque não é porque o que o outro disse fere, mas é porque o que o outro disse muitas vezes vai tirar a gente da zona de conforto, vai tirar a gente de uma acomodação, vai confrontar a gente acerca de algumas coisas, mas isso só acontece o quê? Se tiver o diálogo. Só acontece se tiver o diálogo. Muitos lares não estão tendo conflito, mas por quê? Porque as pessoas entram no lar, cada um no seu lugar, cada um no seu canto, cada um na sua TV, no seu smartphone, fazendo o que você quer fazer e não prioriza o diálogo, né? Não prioriza a conversa. E com isso, realmente não tem conflito, mas também não tem relacionamento.
Exatamente. Eu gosto de dizer, Rafa, que quando eu chego na casa de alguém, Érica, Thiago, assim, que tem filho e tá muito arrumada, ou arrumou para receber a visita, ou tem alguma coisa errada, né? Porque casa com criança, pelo menos a minha, com o Joey, é coisa espalhada, é brinquedo, é carrinho, porque tem vida, né? Tem vida, tem desejos ali, então ele tem vontade de fazer coisas e tem criança nesse lugar, né? Então eu digo, com a casa muito arrumada, que ninguém briga, tá tudo muito no lugar, tem alguma coisa errada, porque se a gente começar... Eu não sei se tu foi na casa do homem, então, que são 3. Parede pintada. Tem dia aqui em casa que, meu Deus, só dá Joey, parece que ele que manda na casa, né? E aí eu fico também pensando, meu Deus, uma casa, por exemplo, que não tem briga, é tudo muito no lugar, todo mundo concorda, eu fico muito preocupada, né? Eu fico muito preocupada, porque... E Robertinho, às vezes tem emoções reprimidas no meio disso tudo. Muitos. Né? Emoções reprimidas. Aonde não há comunicação, há deformação. Aonde há comunicação, há edificação, né? Então, assim, quando tá tudo muito bem, as pessoas estão não, aqui tá tudo tranquilo. Não, é porque realmente as pessoas não estão passando aquilo, não estão passando no coração, não tem esse lugar de diálogo. Esse espaço de fala a gente está batendo muito, porque, né, que eu acho muito importante, porque é muito libertador quando a gente fala e é escutado, tem esse espaço, inclusive para vencer traumas, né? Então, assim, o trauma, por exemplo, ele é um dor no passado, é a pessoa ficar ali constantemente lambendo ferida, se retroalimentando dessa dor, né? E até tem uma frase ontem na pregação que o pastor falou, né, que não transforme seus traumas familiares em histórias familiares, né? Então, quando a pessoa guarda muito esses traumas, e ela se retroalimenta dessa dor, se retroalimenta desses ressentimentos, e não tem espaço, por exemplo, para fazer acordo, não tem espaço para chorar, não tem espaço para trazer os seus medos, sabe? Como o Thiago falou, as coisas guardadas no coração dela, ela vai se retroalimentando dessa dor. Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, Érica, Rafa, Thiago, assim, como a gente pode fazer para constantemente não ficar se retroalimentando de dor, lambendo feridas do passado, todo o tempo, às vezes você está num casamento maravilhoso, o marido tá ótimo, mas você fica, não, mas 5 anos atrás, tipo, parece que é um sentimento de vingança constante, trazendo ali para a pessoa uma punição, você fez isso, 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 a pessoa, mas faz 5 anos que eu tô bem, faz 5 anos que você me perdoou, e ainda fica trazendo isso. Como vocês veem isso? Como não transformar esses traumas do passado em histórias familiares? Tremendo isso, né? Às vezes são coisas pequenas que, por tanto serem guardadas, elas viram um câncer dentro de você, um câncer dentro da família, né? Um câncer emocional. Vamos esbarrar por situações difíceis, mas nós decidimos ter um lar, decidimos dialogar, decidimos permitir que as pessoas possam ser verdadeiras, não só consigo mesmas, mas conosco, né? O que está doendo, o que não está. A gente pensa assim, porque foi para a igreja ou está na igreja, somos uma família perfeita, comercial de margarina. Não existe, não existe. Nós vamos esbarrar por situações que nós decidimos por conduzir de uma forma ou de outra. Então, sabe, é aquilo que eu falo e vou insistir, é uma troca, gente, é uma troca, né? Tem situações que você precisa ceder em algum momento. A Bíblia fala, ontem na ministração foi falado, né? Os pais não irritem seus filhos, né? Uhum. Você vê, às vezes a gente pensa que o pai tá perseguindo o filho tem alguma atitude, mas às vezes um pai está irritando o filho, né? Às vezes o homem não está, você tem que ser submissa a mim, esposa, mas ele não está amando como Cristo amou a igreja. Então, assim, passa por uma série de situações em que você decide ceder, decide servir, decide abrir mão pela paz, por aquela situação que é pequena, mas que está doendo, tem que ser falada, tem que ser exposta, mas que pode ser resolvida com perdão, com uma conversa, né? Então, eu acredito que essa palavra decisão é muito, muito séria em relação a isso, né? Dentro de uma família, de um lar, né? Muito bom, Érica. E assim, pode falar. Eu concordo muito com a Érica, né? Eu vejo que realmente essa palavra decisão é tudo, né? Provérbios vai dizendo, Provérbios 10:7, né? A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome do ímpio apodrecerá. Ou seja, a memória deixada pelo justo. Então, assim, todos nós estamos escrevendo uma história, né? Alguns escrevem uma história de exemplo, outros escrevem uma história de advertência. Ou uns escrevem uma história daquilo que deve ser feito, outros
escreve uma história daquilo que não deve ser feito, né? Então, assim, a sua história pode inspirar outros a serem melhores ou não. Então, isso nós temos que ter na nossa mente. Qual a história que você está escrevendo? Qual a história que você quer contar no final? Diante disso tudo que você está vivendo, qual a história que você quer contar? E você falar sobre dor, sobre trauma, gente, José foi vendido, traído pelo chefe, esquecido na prisão, tinha tudo para se tornar uma pessoa com razão suficiente para dizer assim, meu amigo, me venderam, por isso que eu nunca perdoei. Me traíram, por isso que eu vivo essa vida desse jeito. Meu chefe me abandonou, fui esquecido, sou rejeitado. Então, ele tinha todas as justificativas plausíveis para construir uma história de amargura, de ressentimento. Mas ele não fez. José se torna um exemplo, literalmente, de superação. Ele decide a história que ele quer contar para os seus filhos, né? Manassés, Efraim. Então, assim, ele tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar a fé, tinha tudo para ter o caráter dele que era corrompido, mas não. Qual a história que nós queremos contar? E aí, o outro lado, Sansão. Sansão, gente, ele nasce povo de Deus, nazireu, só que bastava acontecer alguma coisa, ele fazia a aliança errada. Né? Então, assim, às vezes nós colocamos desculpas, às vezes nós colocamos justificativas, né? Então, a gente entender, quando eu estou diante de decisões complicadas, situações que eu estou enfrentando, né? Eu preciso tomar essa decisão, né? Quando as pessoas me criticaram, eu não parei, quando eu tive ferida, eu não parei. Então, assim, qual a história que eu quero contar no final? Roberta, ontem na ministração, né, também foi usada uma frase muito forte, fala assim, decida construir uma família não à luz do passado, isso, que você viveu, mas do futuro que você deseja viver. Aí, contribuindo com o que o Tiago falou, o que eu projeto, o que eu quero? Porque quando você projeta algo, você sabe lidar com algumas situações que não vão perturbar a sua rota, né? Muito então, bom. Interessante. É decisão. E assim, né, Érica, o que vocês dois falaram, tanto o Tiago como você, traz muito forte que foi uma mudança de padrão. Para a gente deixar algo no passado, tem coisa que você tem que olhar e dizer, cara, eu tenho que deixar aí. Ah, mas fizeram isso comigo. Cara, isso você viveu, esse trauma é real, é fato, essa mágoa é real. Você foi machucado, é fato, mas é uma escolha você ficar ali, lambendo ferida, sempre olhando o passado, como você pode mudar de rota e dizer assim, não, uma decisão, é uma escolha, é intencional, eu olhar para o meu futuro e desfrutar do que Deus tem para mim, né? Então eu decido quebrar padrões, assim, o que a gente vê às vezes, os filhos passam por famílias que os pais amam mais um do que outro, dizem isso, eu gosto mais de você do que do seu irmão, e às vezes eles se alimentam desse trauma, e quando eles têm filhos, muitas vezes eles escolhem algum para gostar mais, onde na verdade o que eu acho que mais agrada o coração de Deus é a gente quebrar padrões. Eu achei tão legal, o Jorge, por exemplo, o pai dele não foi presente na vida dele, os pais se separaram, ele tinha 11 meses, e eu não é que eu tinha receio dele, como ele ia ser como pai, mas eu ficava, como vai ser para o Jorge ser pai, se o pai dele nunca pôde estar muito presente, assim, um pouquinho mais distante, enfim, se aproximou um pouco mais quando o Jorge já era, né, mais velho, e ele sempre dizia, Roberta, eu preciso quebrar um padrão, né, algo que eu não conseguia, eu preciso reconstruir essa minha história, e eu preciso trazer novos começos, eu tenho que fazer tudo que eu tinha vontade que ele fizesse comigo, e pelas impossibilidades dele, ele não conseguia o tempo, outra família. Aí entrou a decisão dele. Exatamente, decidiu quebrar um padrão, né, e tem gente, Érica, por exemplo, que sofreu na vida, aí financeiramente não tá bem e tal, aí prospera, aí fala, meu filho vai pagar a mesma coisa que eu passei, ele vai ver, não vai estudar na escola boa, ele não vai fazer um intercâmbio, eu não tive. Aí fica aquele pai vingativo, né, que parece que traz os traumas deles, os ressentimentos dele do passado, desconta nos filhos, e na verdade eu já vejo diferente, eu fico feliz hoje em poder dar para o Joey estudar, o Joey com menos de um ano, a Érica tem aula de música, né, eu falo, cara, eu não tinha, minha mãe não tinha condições na época, eu quase não tinha nem fotografias, porque na época, 36 anos atrás, ela disse que era muito caro fazer um book, ter, né, essas fotos mais bonitas, e quando eu vejo o Joey tendo uma aulinha de música, eu falo, caramba, meu Deus, que bom que eu posso dar para ele, o que eu não tive, né, então eu vejo, sabe, Rafa, que às vezes os pais, eles querem meio que, sabe, contar os traumas deles, focando no passado e deixa de desfrutar o que Deus está dando, às vezes bons empregos, boas viagens, boas oportunidades, e isso muitas vezes fere os próprios filhos, né? Sim, muito bom, Robertinha. Quando vocês estavam falando aqui, um texto que me veio no coração foi ali Filipenses, que diz, decisões que a gente precisa tomar, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado, eu avanço para a que estão adiante de mim, futuro.
Então, eu preciso tomar uma decisão. Deixar o passado no passado e avançar para o futuro. Então, no meio disso, do passado e do futuro, existe o presente, que eu preciso tomar a decisão no presente. Decisão de quê? De romper com o passado no sentido de eu pego o aprendizado, eu sou grato pelo que eu vivi, e aí eu vou construir um futuro melhor. Eu vou construir um futuro diferente. Que a verdade é que todos nós tivemos coisas boas e coisas não tão boas no passado. Aqui não é uma coisa de, o do outro foi mais forte. Não, todo mundo teve. Todo mundo teve os seus desafios, todo mundo teve os seus problemas. Alguns traumas talvez são diferentes, mas todos nós tivemos coisas boas que nós vamos reproduzir e coisas ruins que a gente fala assim, não, isso aqui eu posso decidir não levar para o meu futuro, para o futuro que eu quero construir. E aí um dia, né, eu escutei uma frase, não lembro de quem era, talvez seja até do pastor Tiago Coelho, brincadeira, mas quem sabe até seja, né? Mas que eu não posso mudar aquilo que fizeram comigo, mas eu posso definir aquilo que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Muito bom. O que fizeram comigo, o que eu vivenciei, isso aqui já passou, já aconteceu, não tem como mudar. Mas eu posso decidir mudar o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu. E aí você vai para as sementes que a gente está lançando, né, para o nosso futuro, as sementes que a gente lança para o nosso casamento. Certo, eu não gostei, não foi legal o que eu vivenciei, eu não queria passar por aquilo que eu passei, algumas coisas. Será que eu vou fazer isso com a minha esposa, com o meu filho, com outras pessoas que virão na minha família? Não. Eu vou mudar a colheita, né? E eu mudo a colheita com o quê? Com a semente que eu vou lançar. Semente de atitudes diferentes. Eu quero construir um futuro melhor. Eu quero construir um futuro desejável. Então, a gente precisa romper com o padrão negativo, né? As coisas ruins do passado, a mágoa, o rancor, a experiência negativa. Pega isso daqui que aconteceu, não tem como negar que aconteceu, mas faz algo diferente acerca disso para a tua família, faz algo diferente acerca disso para o teu casamento, para o teu relacionamento. Não reproduz o padrão simplesmente porque isso é... Aí a gente vai para outra área que a gente falou na mensagem, que é o quê? O amor e o egoísmo. O egoísmo eu vou pensar só em mim, não. Eu passei por isso aqui, eu vou reproduzir isso para frente. Mas quando existe o amor, não, eu vou construir de uma forma diferente. Eu vou proteger o futuro deles. Eu vou proteger o futuro do meu lar, vou proteger como, eu vou cuidar como, eu vou guiar como, através desse amor. Muito bom, assim, tem uma frase que eu gosto de falar também, complementando, Rafa, que fala muito assim, que os sentimentos, eles não nos ensinam. Você ficar só se retroalimentando do sentimento, do trauma, da dor, até as coisas positivas, muitas vezes você ficar só no sentimento, ele não nos ensina. O que é que nos ensina? A capacidade de responder o que a gente sente. E eu vejo que a gente, até coisas boas, às vezes a gente quer viver só disso, e eu sou muito adepta de que o sucesso de ontem já não vale mais para hoje. Né? Tem coisa que eu tenho que falar de novo, que eu tenho que amar de novo, que eu tenho que me expressar de novo, que eu tenho que abraçar de novo, porque esses padrões... É dia a dia, né, Roberta? É dia a dia. Eu falei no aniversário do ano passado para minha mãe que eu amo. Sim, irmã. Esperar um ano para falar de novo. Né? O que você falou ontem, você tem que novamente falar constantemente, tá assim, alimentando constantemente de boas palavras, de bons padrões. E aí o Rafa falou muito dessa questão do egoísmo, do amor, né? Que o egoísmo é o que eu faço por mim, e o amor é o que eu faço realmente pelas pessoas e pelo outro. E aí me chama muita atenção, porque como é que vocês veem, aí eu queria ouvir rapidinho cada um, pelo menos um minutinho, como é que vocês veem essa questão de a gente estar nutrindo, fundamentando lá na rocha, não na areia, em um ambiente assim, de amor, não um ambiente de egoísmo, onde eu não foco só em mim, e entender que nunca vai ficar bom só para a Roberta, só para o Jorge ou para o Joey. Não tem um lado da Roberta, o lado do Joey, e o lado do Jorge não tem um lado da família, o que fica melhor para a família. E, ao mesmo tempo, a gente nutrir um ambiente que não seja egoísta, um ambiente de amor, respeitando a individualidade. Sabe, Rafa, Érica, o Jorge, Tiago, vale, meu Deus. Sabe, Tiago, Érica e Rafa, o Jorge sempre fala assim, Roberta, nós somos um como casal, mas tem coisas que você gosta, é seu, é fazer um bolo, é correr, o que é. Como tem coisas que eu amo, surfar, andar de skate, saltar de paraquedas, é minha vida. Nós temos uma família, construímos um lar, onde o melhor é para todo mundo, mas a gente precisa respeitar a individualidade, ninguém é dependente de ninguém, e a gente não é egoísta por isso.
né? Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês veem isso, essa perspectiva de fundamentar um lar nessa rocha do amor, né? Realmente fundamentar um lar nesse lugar que não é egoísta, mas respeitando a individualidade de cada um. Vou falar, já que eu tô calado, né? Eu vejo assim, não, Betinho, se tem uma das coisas que eu tento fazer constantemente aqui em casa é o amor como um check-up necessário, né? Qual foi a última vez que eu fiz esse check-up, literalmente, do amor, né? Qual foi a última vez que eu avalio a minha vida à luz daquilo que eu estou literalmente amando o próximo, né? E principalmente os de casa, né? Porque eu vejo que até a história do bom samaritano, ela se aplica muito, porque ele pega e fala assim: se eu for, o que é que vai acontecer comigo? Se eu for prestar socorro para ele, então ele tem medo, o que é que vai acontecer com ele? Então eu prefiro não ir. Só que o amor já é diferente, o amor já pensa assim: se eu não for, o que é que vai acontecer com ele? Então aqui já é o pensamento para o outro. Então, quando você trata de família, o nosso papel como família, como pai, como mãe, é literalmente levar o outro para o céu. É o que nós precisamos, porque casa é onde você vive, lá é como você vive. Então, nós precisamos sempre fazer esse check-up e você está abrindo mão cada vez mais. Se na sua casa é só sobre você, sei lá, coisas simples, é só o filme que você gosta, é só o canal da televisão que você gosta, apesar de ninguém que assiste TV, é que todo mundo é muito crente, graças a Deus. Só Bíblia, né, Tiago? É só a comida a comida que vocês pedem, é só aquilo que você quer, é só da sua forma, do seu jeito. Tem alguma coisa, a decoração da casa é só da sua forma, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem. Família, você literalmente abrir mão. As constantes renúncias, né, Tiago? Muitas vezes é perder a razão e ganhar a felicidade da família, né? Muito bom. Érica, Rafa, querem complementar alguma coisa? Eu vejo que quando eu olho para um lar, né, um lar fundamentado sobre o amor, para lidar, né, lidar com as diferenças, respeitar as diferenças, é isso que o amor faz, né? O amor, ele não olha para si, o amor, ele olha para o outro. O amor, ele cuida, o amor, ele ouve. Coisas que a gente falou aqui, né? A questão de ouvir a nossa esposa, ouvir o nosso marido, ouvir os nossos filhos. Eu vou ouvir como? Só se eu tiver amor. Se eu tiver amor pela minha família, eu vou dedicar tempo. Se eu tiver amor pela minha família, eu vou priorizar. Se eu tiver amor pela minha família, eu vou ter paciência para lidar com as diferenças. Porque o estilo de um é de um jeito, o estilo do outro é de outro. Um gosta de falar muito, o outro gosta de ouvir. E aí, com isso aqui, a gente vai lidando de que forma? Só com amor. Se não tiver amor, o que a palavra diz, não tem valor. Não tem valor. Como é que o lar vai ser sustentado? Como é que o lar vai ser firmado? Vai ser o quê? Nos nossos interesses, no nosso egoísmo, no nosso próprio umbigo. Como você falou, né, em ter razão. Não, eu digo muito, eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão. Muito bom. Muito mais ter a alegria no meu lado do que ter razão. Isso aqui não significa que eu não vou me posicionar, que eu não vou confrontar certas coisas, mas às vezes tem pessoas que esquecem o amor em prol da razão, esquecem o amor em prol de vencer um diálogo, um debate, para falar assim, não, eu venci a discussão na minha casa. Não, eu que tenho razão. E aí deixou o amor de lado. E aí os lares vão arruinando, né? Os lares vão caindo, vão sendo derrubados. Por quê? Porque não tem esse amor como fundamento. Não adianta, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente pode ter uma casa maravilhosa, a gente pode ter várias viagens fazendo ao longo do ano, pode ter tudo isso. Se não tiver amor, não tem valor. Eu dou muita importância, assim, de nós, dentro de um lar, validarmos uns aos outros, sabe? Que às vezes as pessoas precisam disso, às vezes é uma atitude pequena, mas que ninguém da família dá importância. Lá vai ele tentar de novo. Ele está tentando, então vamos validar essa atitude, né? E muitas vezes nós erramos nisso, às vezes esposas, maridos, e vivem aquela eterna convivência de que tá de novo, tá tentando de novo. Tá tentando, gente.
vamos ver com olhos bons, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, assim, é muito importante essa validação, né? E as pessoas intrinsecamente precisam dessas validações, de que, poxa, eu dei um passo e a família gostou, meus irmãos gostaram, poxa, eu fiquei feliz, aquilo mexeu comigo, né? E um detalhe, gente, que Robertinha puxou aí, falando sobre nós também mostrarmos aos outros que nós podemos ser uma referência, né? Assim, nós, inclusive no contexto de igreja, às vezes o que a gente passou, a nossa dor, nossa diversidade familiar, ela se torna um grande remédio para ajudar outras famílias, né? Muito bom. A gente vive isso. Muitas famílias chegam derrubadas, derrotadas, filhos completamente distantes dos pais, e a gente acaba usando aquilo que a gente vivenciou como dor, como adversidade, e fala, olha, eu estou com você, eu sei o que é isso, eu vou te ajudar, eu sei essa dor, né? E isso é uma dimensão muito maior, de você servir ao próximo através daquilo que você viveu, porque é fácil você falar, você está vivendo essa situação, tá bom, eu vou orar por você, mas você nunca passou por aquilo. Mas quando você passa e você decide ser diferente, decide mudar a rota, você usa aquilo para cuidar, para ser um remédio, né? Isso, para mim, é fundamental. E, Érica, nenhum momento aqui, né, já finalizando um pouco esse momento, apesar de que eu passaria o dia ouvindo vocês, mas assim, a gente não está nenhum momento aqui falando de famílias perfeitas, né? A gente está falando de famílias saudáveis e famílias construídas diariamente. Uma casa não se transforma em um lar de um ano para o outro e acabou. Não, todo dia a gente vai plantando ali sementes, até que um dia a gente chega e pensa assim, não, já existem bons valores ministrados aqui, pregados nessa casa, e mesmo assim a gente tem que estar fazendo essas constantes manutenções. E eu vejo assim, você que está nos assistindo, independente se sua família é só sua tia, se é você e seu filho, se você nunca teve um esposo para lhe ajudar, independente de qual é a sua família, se é uma família mais disfuncional, mais híbrida, se é uma família agregada, não importa. O importante é que você olhe para essa família e diga, é possível eu construir, transformar uma casa em lar, é possível fundamentar essa casa realmente na palavra de Deus, fundamentar essa casa realmente não em opiniões de pessoas, mas fundamentar essa casa no futuro, no que Deus tem projetado para a minha vida, viver o melhor de Deus sem ser focado em traumas. E é muito possível focar essa casa, fundamentar esse lar realmente no amor, o amor um pelos outros, o amor de Deus. E aí, finalizando, gente, eu queria ouvir, assim, um valor que é inegociável para vocês, né, que vocês levam para a família de vocês, que vocês levam para o lar de vocês, e um pensamento, né? Então, um valor, que vocês vão deixar aqui, que eu vou pegar os valores de tudo que vocês estudem para guardar para mim, as pessoas que vão estar nos assistindo vão estar guardando esses bons valores também, um pensamento, né? Um pensamento, uma reflexão, um conselho que vocês dariam para quem realmente está nos assistindo, para estar fundamentando a sua casa na palavra, no amor de Deus e na esperança de dias melhores. Pronto, eu posso falar, né? Eu resumiria assim: ajam sempre com verdade, transparência, né? Eu acredito que agir com verdade, você transmite esse legado ao longo das suas gerações, e é muito bom quando você pode ouvir, por exemplo, um filho, né, que vem se abrir com você, e você não consegue nem chamar atenção, porque ele foi verdadeiro. Então, ele encontrou, por ser verdadeiro, um campo de acolhimento, ele encontrou ali, por ser verdadeiro, um campo em que ele pode prosseguir em amor, né? Então, ajam com verdade. Tu fala aí, Tiago, que eu copio tua frase. Tiago quer fechar com uma frase bem impactante. Ele é o homem das frases. Deixa o Tiago fechar, então, que ele solta. Eu vou te falar. Dá tempo nem anotar, né, Rafael? De tanta riqueza, né? Eu achei interessante que a Roberta falou, realmente, essa questão das famílias híbridas, né? E mesmo dessa forma, você pode ter um lar saudável. E talvez faltou uma figura de pai dentro da casa, mas você tem que apontar para o verdadeiro pai, porque a paternidade é muito importante, né? Porque, querendo ou não, a paternidade é ela que fundamenta literalmente o evangelho. Né? O evangelho é um filho que veio revelar o pai, né? O filho que veio mostrar o amor do pai. Então, conselho qualquer um pode dar, né? Mas destino só um pai pode dar. Então, é por isso que talvez você não tenha uma figura paterna dentro de casa, que você se apegue literalmente ao teu pai celestial. Né? Porque quando você entende Deus como pai, você nunca mais vai precisar mendigar amor para ninguém. Você nunca mais vai precisar comprar amor por serviço.
quem entende esse amor do pai. É por isso que isso é tão importante. E aí eu amo o que a Érica falou, porque legado não é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Então, que a gente entenda cada vez mais nisso, né? Naquilo que realmente Deus conquistou pela gente e viver a partir daquilo que realmente Ele já conquistou. Você tem na figura de pai ou não, que você possa realmente se debruçar no amor do Pai Celestial por você. Muito bom, Tiago. Muito bom. A gente já pode fechar aqui com essa fala do Tiago. Já disse tudo, né, Rafa? Eu vejo que um valor, né, Robertinho falou assim, um valor que eu tenho, né, no nosso lar aqui, são vários valores, né, não tem assim, você falar um, mas eu acho que um que puxa tudo, né, que é é como se fosse um guarda-chuva para deixar o nosso casamento saudável, né, a nossa família saudável. Eu vejo que é prioridade. Não negociar aquilo que é uma prioridade para a gente. Muito bom. Quando eu priorizo Deus, eu priorizo a minha família, eu vou priorizar o amor, eu vou priorizar o respeito, eu vou priorizar o cuidado, eu vou priorizar o diálogo. Então, é fazer da minha família uma prioridade, né? Deus é a minha prioridade acima de tudo. E por causa disso, eu posso ter uma família saudável, porque muito bom. Eu aprender pelo padrão dele, mas eu vejo assim, que um valor para a gente, que a gente faz assim, as pessoas escutam muito da gente, porque realmente é uma verdade, que a gente não abre mão, é fazer da nossa família a nossa prioridade. Muito bom. Tem muita gente que, infelizmente, faz de várias coisas a sua prioridade, é o trabalho, é o dinheiro, é isso, é aquilo, mas aquilo que deveria ser uma prioridade, a gente está negociando. Então, isso eu realmente não abro mão. Muito bom, Rafa, muito bom. Gente, assim, muito cheia de sabedoria, assim, esse grupo. Queria ouvir, assim, meu Deus, queria agradecer o que eu ouvi de cada um de vocês, Tiago, Rafa, Érica. Obrigada por vocês se disponibilizarem a trazer um pouco da sabedoria de vocês para quem está assistindo e para a minha vida também. E eu queria te encorajar, né, você que está nos assistindo, a continuar essa programação semanal, com muitas coisas especiais sobre família. Eu digo que família é um tema inesgotável. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. Quanto mais a gente vai se aprimorando, mais a gente precisa caminhar nessa jornada de crescimento, né? E eu queria só finalizar com um pensamento, um valor que para mim é muito importante, assim. Desistir não é uma opção, né? Então eu sou adepta de que famílias perfeitas existem. Famílias perfeitas são famílias saudáveis. E cada membro olha e diz: eu não dou como opção desistir dos meus, né? Então nunca vai ser uma opção desistir do meu marido, do meu filho, do meu sobrinho, da minha tia, de alguém que realmente ocupa esse lugar de família, né? Então, família perfeita é família saudável, onde cada um olha para o outro e diz: eu não desisti de ti não, viu? Mesmo tu não pensando igual a mim, mesmo muitas vezes tu me magoando, eu estou aqui dizendo para Deus e para você que eu aposto em você, eu acredito em você. Então, um beijo no seu coração, Rafa, Tiago, um beijo, Érica. Obrigada pelo coração de vocês. E que Deus possa encher cada vez vocês de muita sabedoria, de muito amor, que vocês continuem sendo essas famílias não perfeitas, no sentido de que não erram, mas perfeitas porque não desistem dos seus, e realmente pessoas que as pessoas podem olhar e ver essa família, esse lar fundamentado na palavra, no amor e na esperança de dias melhores. Beijão, Amém, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.